recebendo aqui Carlos Eduardo Peruso, tá? Ele é artista, pintor entusiasta de figuras de ação e miniatura. Ele é licenciado em filosofia pela Universidade Estadual do Paraná, a UEL, que é uma universidade muito conceituada, tá? Ele tem a formação também em arquitetura e urbanismo pelo Instituto da Filadélfia de Londrina, a Unifil, e ele é agente que está em exercício pela Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná. Tá? Carlos, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite da Escola Maria Ângela de Paraguaçu, tá? Seja bem-vindo. Prazer é meu. Tá? Aí, a professora Rose, antes de eu passar a palavra para você, Carlos, a professora Rose, ela tem uma informaçãozinha rápida para os alunos aí. Rose. Ok. Bom dia a todos, em especial ao Carlos Eduardo Peruso, que aceitou o convite. E isso vai contribuir muito, porque é um projeto, é o segundo ano que acontece esse projeto, porque, como todos sabem, o ensino médio, o primeiro, o segundo e o terceiro ano, é uma preparação para o mercado de trabalho. Então, e esse projeto, né, é um incentivo para os nossos alunos. Isso, e a contribuição vai contribuir muito. A sua apresentação, a sua palestra vai contribuir muito, vai enriquecer muito, né, o conhecimento dos nossos alunos. E eu preciso passar uma informação assim, para os alunos, vou ser bem breve, que durante a apresentação, se tiver alguma dúvida, os alunos podem levantar a mão, e aí, no momento oportuno, nós, mediadores, vamos fazer a pergunta para o palestrante. E outra informação também muito importante, dos alunos participantes, eles vão receber um certificado desde que fique até o final da palestra, ou no mínimo 70%, né, da palestra, mas seria bom que ficasse todo, assistisse a palestra inteira. Bem? Passo a palavra. Só queria dar uma palavra aqui antes. Peruso? Alô? Oi, tá me ouvindo, Peruso? Alô? Oi, vocês estão me ouvindo? Ouvindo. Sim, Marcelino. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. A gente está só aguardando aqui os alunos que estavam na outra palestra, que eles estão entrando agora. Mas é isso aí. Obrigado, Peruso. Cumprimento aí. Faz tempo que a gente não se vê. Faz tempo, hein? Né? E só me manda mensagem para cobrar as coisas. Eu vou pagar, um dia eu pago. E olha que o Peruso tem um apartamento onde eu moro, mas a gente não se vê, né? Ah, você tá morando lá, Já tô aqui ainda. Tô aqui no home office. Mas a escola é em Paraguaçu, mas, né, tô aqui em Londrina. Ah, que bacana. Então, bom dia, Tânia, que acabou de entrar aqui, a nossa diretora, Peruso. Ela também vai acompanhar aqui a apresentação. Tânia, a gente estava aqui conversando um pouquinho, porque os alunos estavam na outra palestra. Sim. Aí eles estão entrando aqui. A gente já fez a apresentação, já estamos gravando. Então é isso, Peruso. A hora que você estiver pronto, aí gostaria que a gente falasse um pouquinho para a gente sobre a sua carreira, né? Sobre a sua formação, especialmente essa área do geek aí, né? Que é até uma certa novidade, tem o pessoal que está trabalhando e está ganhando dinheiro com isso. E falasse um pouquinho disso e das escolhas profissionais, das dificuldades, facilidades, essas coisas todas. Beleza? Então, é com você. Tá, com relação a imagens, eu não compartilhei nada com você. Eu não sei como a gente pode fazer para mostrar, né, para a galera alguns Se você trabalhos. colocar o link aí no chat, a gente compartilha aqui. Onde que é o chat aqui? Deixa eu ver. Embaixo aí.
Caramba, é duro não saber as coisas, hein? Mas, enfim, eu pinto miniaturas para interar, eu imprimo miniaturas, como essas aqui, ok? Certo, dá para ver. Essas miniaturas são impressas em 3D, eu tenho uma impressora 3D de resina, certo? É esta máquina aqui que faz a impressão. Ah, que bacana. Depois, eu pinto elas e vendo as miniaturas pintadas, principalmente para a galera que gosta de jogar RPG. E eu comecei esse trabalho há uns 5 anos. Não sei se vocês conseguem ver bem. Então, Sim. sim. Então, assim, mais para inteirar a galera, né? Eu tenho formação superior em filosofia e arquitetura, embora eu não exerça, né, nenhuma das funções. Sou funcionário público e a pintura nasceu como hobby na minha vida, entrou lá por 2015 e aos poucos ela foi se tornando também um trabalho, ok? Marcelino? Sim. Se você quiser pedir para os alunos fazer alguma pergunta, você ir conduzindo, porque eu sou péssimo em falar. Ô, Carlos. A Tânia tinha levantado então, aqui, a mão? Ô, Carlos. Sim. Então, aqui, aproveitando aí, a aluna Maria Luísa, aqui do primeiro A, ela tem uma pergunta que ela colocou, se as pessoas têm algum preconceito com esse tipo de trabalho, se você encontra algum tipo de preconceito nesse trabalho. É a pergunta da aluna aqui. Com relação a preconceito, eu nunca encontrei, mas eu também... os grupos que eu participo, quase todos são grupos de pintura, né? Então, sim, sempre tem, né? A minha mãe é uma também que não sabe o que eu faço. Mas é por falta de geração, é mais conflito de geração do que qualquer outra coisa. Certo, certo. Quem quiser ver o Tânia levantou trabalho, a mão. Tânia, você quer falar? A Tânia, a diretora? Sim, as pinturas são todas feitas à mão. Ó. Que lindo. Parabéns. Ótimo. E as pinturas, aqui são os meus materiais de trabalho, são as tintas que eu uso para pintar. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tiver uma conta no Instagram, pode entrar lá no Unidos do SPM. Lá no Instagram, Unidos do SPM. Lá vocês vão conseguir ver todas as fotos, os trabalhos de pintura que eu faço. Eu comecei pintando miniaturas de jogos de board game, jogos de tabuleiro, né? E com o tempo eu fui me especializando no trabalho de pintura. E hoje eu estou entre os pintores mais conhecidos no país, né, de pintura, e também lá na comunidade internacional de pintura, que existe também bastante nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, tem bastante pintor de miniaturas. Lá já é um hobby antigo, né? No Brasil é uma coisa ainda meio que novidade. E aí tem Peruzzo, deixa eu só falar rapidinho aqui, Antônio, desculpa te interromper. Tá, eu queria só agradecer a sua participação, Peruzzo, e dizer que é um prazer ter você aqui conosco. E uma oportunidade ímpar ver os seus trabalhos, né, e inspirar a galera aqui da escola sobre formas de empreender, né? Agradeço muito desde já. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você, duas perguntas que eu tenho. Primeira, você imprime as peças pela impressora 3D e depois faz a pintura? É isso, né? Qual das duas partes você acha mais complicada? A parte de você programar a sua máquina e fazer uma impressão 3D ou a parte de você fazer a pintura com as nuances, com os detalhes, com as particularidades que cada peça tem? E segundo ponto que eu queria perguntar para você,
você comercializa a sua forma principal de comercializar suas peças pela internet? Você faz essa venda pela internet? É assim, o meu hobby mesmo é a pintura. A impressão 3D, ela entrou como complemento, né? Eu pego os arquivos, alguns modeladores que criam as peças mandam para mim o modelo em formato de arquivo, eu imprimo ela aqui em casa e eu as pinto com as minhas técnicas de pintura. Eu tenho parcerias, né, com algumas empresas, eu vendo também algumas peças, embora ultimamente eu não tenho feito mais isso, estou mais pintando para fora, assim, né, para empresas do exterior. E é mais para divulgação, não é tanto para cliente direto, ok? Então é mais para empresas que querem promover os seus modelos, porque lá fora esse é um hobby bastante divulgado, né? Bastante disseminado, e no Brasil chegou há algum tempo, mas a comunidade é bem pequena e pouco conhecida, mas ela é bastante promissora, por isso tem crescido bastante nos últimos tempos aqui. Eu não sei, quantos alunos tem na live? 26? Nós estamos com 30 pessoas agora. 30. Eu acho que o pessoal está vendo, Peruso, eu estou compartilhando aqui o seu Instagram. Tem 30. Onde está mostrando aqui algumas imagens de você trabalhando, algumas miniaturas, sua coleção de tintas. Sim, é mais fácil. É mais fácil assim, porque eu não consigo aqui pelo celular, tá bem complicado mostrar. Eu estou compartilhando aqui para o pessoal. E o que eu quero saber, quanto custa um bonequinho desse? Cara, aí que tá. Varia bastante pelo tempo de trabalho, né, que você leva para fazer, né, a pintura. Então cada trabalho tem que ser avaliado isoladamente, né? Mas a média de preço gira em torno de R$300 para cima. Tem um mago, eu não sei se é do Warcraft, um mago verde. Sim. Sabe? Quanto que é essa aqui? Então, essa peça aí, eu ganhei concurso ano passado de melhor pintura, um concurso nacional aqui no Brasil. Essa peça é de um cliente meu, mas eu aproveitei e escrevi ela no concurso, né? Se eu fosse vender essa peça hoje, não sairia por menos de 1.000. Certo. A Priscila levantou a mão? Quer fazer pergunta? Eu levantei a mão. Eu já posso fazer pergunta ou não? Pode. Já está na hora? Pode. Bom dia, né? Eu sou a coordenadora da escola, Maria Ângela, coordenadora geral. É que eu estou passando por todas as palestras, então eu não consegui pegar o início. Eu não sei se você já respondeu essa questão, mas é uma coisa que me preocupa muito e me interessa muito saber como é ser artista no Brasil, né? Independentemente da arte, a gente tem muitos relatos, mas a gente vê muito a vida glamourizada, né? No Instagram, nas redes sociais, e eu gostaria de saber de você a vida real de um artista no Brasil, né? Dá para viver da arte? Não dá para viver da arte? É fácil? É difícil? Em meio à pandemia, que é uma dificuldade a mais para todos nós, né? Vejamos nós que somos educadores, o quanto está difícil a vida do educador. Eu gostaria que você relatasse um pouquinho para a gente como é que é ser artista no Brasil. Só um momentinho só, Carlos. Antes, já pegando um gancho nessa pergunta da coordenadora Priscila aí, eu quero saber, que eu já tinha aqui para perguntar para você, se hoje compensa você sair do serviço público e encarar a profissão como um ganha-pão? Seria? Não,
eu não considero isso, não. Eu tenho meu trabalho, né, minha profissão, e, como eu disse, a pintura entrou como hobby e ela foi crescendo. Em partes, por eu estar ligado muito, o meu hobby está ligado muito à cultura geek, né, à cultura nerd, eu não enfrentei muitas dificuldades do que um artista tradicional, como foi comentado pela coordenadora, né, do artista, aquele artista mais tradicional, que realmente, às vezes, ele acaba sendo negligenciado, né, em relação a ganhar a vida, né, com essa profissão. Mas eu também, o que eu ganho com o hobby, praticamente é investido dentro do próprio hobby, assim, não é um dinheiro que vai mudar, assim, meu estilo de vida. Então, eu tenho minha profissão própria. Embora eu saiba que se eu investisse mais tempo, né, e atenção no hobby, eu poderia até fazer disso uma profissão, mas a minha intenção, a princípio, não é essa agora, né. Tem um canal no YouTube também, se a galera quiser conhecer, lá no YouTube Unidos do SPM também, lá tem alguns vídeos de tutoriais que eu faço, ensinando o pessoal como iniciar no hobby de pintura. É lógico que o artista no Brasil nunca foi muito valorizado, né? A profissão seja ele músico, pintor, são poucos os que se destacam e conseguem fazer fama e dinheiro dentro disso, né? Mas é aquela coisa, né? É um negócio. A maioria dos artistas fazem disso não pelo dinheiro, né? Eles trabalham pelo amor mesmo com que eles têm com a arte deles. Vou dar uma pergunta, Peruso. Os nossos alunos sempre ficam muito naquela dúvida entre fazer o que gosta e fazer o que dá dinheiro, né? E também tem muito uma ideia de que ele vai escolher uma profissão com 15 anos e vai ter que ficar nela para o resto da vida, né? E no começo você falou que você fez filosofia, você fez arquitetura, né? Você é funcionário público e trabalha na área de engenharia, de saneamento básico. Ou seja, você faz um monte de coisa e ainda faz pintura, é youtuber, é influencer. Fala um pouquinho dessa questão de saber dosar ou pesar ou conciliar uma coisa que você gosta também com algo que traz mais dinheiro, maior rentabilidade, né? Como que foi essa trajetória para fazer esse caminho? Porque os alunos têm muito essa ideia de que ele precisa fazer uma coisa só. E que se ele for advogado, ele não pode ser músico. Ou que se ele for engenheiro, ele não pode ser filósofo, sabe? E no caso você mostra que dá para fazer tudo, né? Sim, esse medo eu também tinha, né? Você, eu e o Marcelino, a gente estudou junto, né? Nós fizemos faculdade juntos, colegas de faculdade lá na UEL, né? Foi o quê? 2000, né, Marcelino? 2002, né? Pois é, se eu 2002. tivesse parado e dito para mim mesmo que eu só posso trabalhar com filosofia, né? Mas não, eu vi que para mim a filosofia foi muito bom, abriu portas assim, mais para uma realização pessoal, mas como profissão não rolou. Aí eu fui para outra coisa, fui para arquitetura. Eu já trabalhava já com saneamento, né? Já faz 22 anos que eu trabalho na mesma empresa, mas eu acho que a gente não pode ter medo e também não pode bater o martelo sobre nada, porque tudo pode mudar de uma hora para outra, sabe? Uma hora você está morando em Londrina, outra hora você está morando em São Paulo, a gente vai prestando atenção aonde surgem as oportunidades na vida da gente, né? E não ter medo de largar uma coisa para começar outra, né? Porque muitas vezes é isso que acontece. A pessoa entra numa zona de conforto, né? E ela não quer, às vezes o crescimento fica parado por causa do medo e do conforto que a pessoa tem, né? O que ela faz.
Depois tem duas perguntas aqui rapidinho, eu passo a palavra para a Rose Morena. A nossa aluna Giovana Pim, ela queria saber como que você conseguiu se destacar nessa área de até ter contrato com, ou trabalhos para empresas fora do Brasil. Como que você conseguiu isso? E a outra pergunta dela o que foi decisivo na hora de tomar essa decisão de trabalhar com isso? Qual foi o empurrão, assim, sabe? O que te motivou mais na hora de escolher uma profissão, seja lá na profissão que você já está de funcionário público, seja para trabalhar com miniaturas geek? O que foi aquele empurrão, assim? Falar, vai que você está no caminho certo. E como que você se destacou? Como se você ganhou concursos, está vendendo para fora do Brasil, R$1.000 o bonequinho, e a mãe falava, você tem que estudar, não pode brincar de boneca. Hoje você está brincando de boneca e ganhando dinheiro. Então, cara, nada disso foi planejado, para dizer a verdade. A coisa começou como eu disse, um hobby mesmo, mas o que realmente fez a diferença foi eu compartilhar o meu material no Instagram. A internet é uma faca de dois gumes, né? Porque ela, ao mesmo tempo, pode ser perigosa, mas também ajuda a você encontrar, né, pessoas que se interessam pelo teu trabalho. E foi isso que ajudou bastante eu ser conhecido tanto aqui quanto fora do Brasil. E é lógico, né? Isso foi uma trajetória, gente. Não foi de uma hora para outra. Eu comecei a pintar em 2015 e foi ano passado, no meio da pandemia, que eu comecei a realmente ter algum reconhecimento dentro dessa área. Embora nunca tenha sido mesmo minha intenção transformar isso assim numa coisa que ele tomou um corpo que eu não esperava. É óbvio que foi muito bem-vindo, né, esse reconhecimento, mas não foi planejado, certo? Hoje eu vejo com outros olhos, né, já com um olho um pouco mais empreendedor em cima da pintura de miniaturas. Eu já tomei gosto, né, por fazer o trabalho e poder compartilhar mais do que só através de fotos no Instagram, né? Então, eu tenho parceria com bastante estúdios de fora, né? Pessoal que faz os modelos dessas miniaturas aí. São grandes artistas também, modeladores também são grandes artistas. Eu não faço modelo, eu faço só a pintura. Vou deixar o pessoal bem inteirado disso. Tá. Carlos, tem mais uma pergunta aqui. Aí a aluna Letícia, segundo A, ela pergunta como fazer a minha miniatura? Assim, qual que é o procedimento? Você vai na impressora primeiro, depois você escolhe a tinta, o desenho, nesse sentido. Como que é o procedimento do processo? A partir do momento que eu tenho a peça já pronta, eu vou preparar ela para pintura, né? E para isso eu utilizo algumas ferramentas que são típicas do hobby. Esse aqui é um aerógrafo, é como se fosse uma caneta, né? Que ela libera a tinta, como se fosse uma pistola de pintura, ok? Só que ela é miniatura, ela é pequena, porque o hobby exige que você tenha bastante precisão. Então, o primeiro passo é você passar, né? Antes de começar a pintura mesmo, é passar um prime nessa pintura. O que é o prime? Ele é uma tinta também, mas ele vai ajudar a miniatura a receber a pintura que virá posteriormente, né? O prime é isso daqui. Esses materiais que eu utilizo na pintura, na maioria são importados. Como eu falei, o hobby aqui no Brasil, ele não é uma tradição, né? Não é uma atividade muito conhecida, então, infelizmente, o mercado aqui ainda não existe muitos produtos voltados para o hobby. Então, o pintor de miniaturas é obrigado
a recorrer a produtos internacionais para poder fazer o trabalho de maneira mais profissional. Mas como eu comecei, quando lá no começo eu comecei, eu usava tintas da Acrylex, que são tintas bem conhecidas aqui no mercado nacional. Usava Prime nacional, usava bastante produtos daqui. Conforme eu fui melhorando e fui tendo mais exigência com relação aos materiais, eu precisei recorrer ao mercado lá do exterior para ter esse material. As minhas tintas são todas da Espanha, que é um dos países onde o hobby é mais forte, né? Então, de lá vem bastante coisa de qualidade, né? As tintas são próprias e tem uma diferença, assim, desculpa, tem uma diferença porque elas têm uma resistência maior, elas têm proteção contra raios UV, né? Enquanto que as nossas tintas nacionais não são feitas para isso, né? Mais por artesanato mesmo. Mas você consegue, sim, fazer coisas com as tintas nacionais. Tem a pergunta do Matheus Henrique, do prêmio D. Como você trabalha? No caso, você já respondeu. Quais as suas artes mais conhecidas? Eu tenho aquele mago, teve uma repercussão, que tá assim, no Instagram. enorme. Oi? O que você falou por último que eu não entendi? Que teve uma repercussão enorme. Certo. Então, aquele mago que eu pintei é o que teve maior repercussão aqui, né? Porque ele participou de vários projetos de concursos, né? Então, foi o que me deu mais visibilidade. Foi esse mago. Embora exista lá na minha página outros trabalhos também que são premiados. Tá. Carlos, tem um outro aqui da Camille. Você tem quanto tempo exercendo essa profissão? Quanto tempo você já exerce essa profissão? 5 anos. 5 anos. Tá. 5 anos, mas assim, o hobby começou... Eu tive algumas pausas também, né? Teve ano que eu não pintei, mas que eu realmente me engajei foi uns 2 anos para cá, de forma definitiva, assim, que agora eu pinto continuamente. Eu não parei mais desde então. E tem a pergunta da Kailane, do terceiro A. O seu amor por essa profissão começou desde quando? E você sempre gostou de atuar? Você atua também? Atuar? Foi a pergunta aqui, né? Como você estava assim de malévola ali, com um personagem, né? Acredito que seja isso. Porque o seu cartaz é de Malévola, né? É que você gosta disso, sim. Né? Mas você não faz cosplay, né? Não faço, não. Isso aí foi uma brincadeira. Eu mandei 2 fotos pro Marcelino e essa foto foi só de zoeira, mas no fim ele acabou usando ela. Tem o Mikael Schopenhauer, acho que ele levantou a mão, acho que ele quer falar alguma coisa também. Mikael Rosa Silva. Foi mais divulgação, né? Bom dia, Peru. Assim, ó. Parabéns pela exposição aí. Mas eu tenho uma pergunta para você que tem raízes aí na filosofia. Queria que você fizesse uma reflexão de o quanto você considera isso, né, do ponto de vista estético, o quanto que você considera esses seus trabalhos arte e o quanto isso é mais hobby e menos arte, ou até mesmo a gente pode falar assim de uma cultura de massa, uma indústria cultural. Obrigado pela resposta. Abração. Ok. Cara, como a maioria dos trabalhos voltados para a cultura geek, né? Não tem como você dizer que não é uma cultura de massa, né? Realmente. Mas o fato que as técnicas que eu uso para pintar são as mesmas
bem parecidas com as técnicas de um pintor de tela. Você tem que conhecer todas as etapas de pintura, entender sobre volumetria, entender sobre sombra e luz, né? São várias técnicas que você tem que aprender. Então, assim, do ponto de vista prático, o que eu faço, sim, eu considero uma arte, ok? Embora o tema seja um tema que é de cultura clássica, realmente, personagens de cinema, de desenho, de quadrinhos, né? Pode se enquadrar dentro de uma pop art, aí, não sei se pode ser considerado isso, né? Por causa que é uma coisa meio que tardia na minha vida. Eu nunca fui ligado ao mundo da arte. E foi aos poucos entrando e meio que por acidente, né? Não sei. E eu também gosto pelo trabalho. E sim, é um hobby. E vai depender também, eu acredito, a partir do momento que o seu trabalho começa a se diferenciar e adquirir identidade própria, né, através de um estilo que você desenvolve, isso já começa a se separar um pouco, né, da cultura de massa, seja o que for que você esteja fazendo. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas se puder me dizer se eu respondi. Perfeito, Peruso. Muito obrigado. Opa. O Joel, ele está perguntando por que essa profissão, né? No caso, algumas você já respondeu, né? O que chamou mais a atenção? E quais as vantagens de ser um artista? Já emendando com a pergunta da Camille. Eu acho que se a gente olhar por esse ponto de vista, de vantagens, não é por aí, sabe? Eu sempre gostei de desenhar, mas eu também nunca fui um grande desenhista, né? Eu estudei muita coisa relacionada à arte pelo curso de arquitetura, né? Só que era uma área muito técnica e também, para mim, não foi o que eu consegui me engajar mais. E eu sempre gostei de action figures, né? Eu sempre tive bonequinhos, embora não pintasse, né? Eu gosto desse mundo da cultura geek, né? Então, meio que foi por acaso. Eu comprei, na época, em 2015, um jogo de tabuleiro chamado Zombicide, e ele vinha com bastante peças, bastante bonecos, né? Miniaturas que fazem parte do jogo. E um dia me deu a vontade de pintá-los, embora não tivesse nenhum conhecimento sobre isso. Eu achei que ia ficar melhor se tivesse com os bonecos pintados, porque eles vêm todos assim, né? Sem cor. Só a cor da resina mesmo. E eu tive essa ideia de pintar. E fui pintando. E não parei mais de pintar até hoje. E você já fez algum personagem de animes ou quadrinhos? O Matheus está perguntando. Já fiz alguns de quadrinho. De animes eu nunca fiz, embora eu conheça pessoas que fazem, né? No Instagram tem bastante perfis lá de pintores brasileiros, né? E alguns gringos também, com trabalhos assim muito diversificados, né? Com muita qualidade, assim. É só procurar lá no Instagram, entrar no meu perfil e ir lá na minha lista de seguidores, né? Que o pessoal vai conhecer bastante trabalho legal lá. Você acha que, Peruso, está crescendo essa área? Você acha que está crescendo? Você acha que tem espaço para quem quer começar agora? Não só na pintura, né, mas trabalhar com esse tipo de material. Porque no seu caso específico é a pintura, né, mas tem pessoas que fazem esculturas e tudo mais.
Tem sim. Tem espaço, está crescendo? Tá crescendo porque esse hobby, ele meio que, embora seja um nicho muito pequeno, é uma comunidade bastante fiel, né, ao hobby de jogos de tabuleiro, né, que os jogos de tabuleiro entrou no Brasil, não esses jogos tradicionais que a gente conhece, Jogo da Vida, Banco Imobiliário, esses jogos que sempre tiveram por aí, mas os jogos mais modernos, que lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, é quase que uma cultura lá. Quase não, é uma cultura. Eu não sei se o Marcelino teve a oportunidade de ver, eu acho que você esteve na minha casa, eu já tinha alguma dessas coisas, né, Marcelino? Já, quando eu vim aqui no apartamento seu, você já tinha, mas você não pintava ainda. Não, naquela época, então, começou a entrar esses tipos de produtos, né? Quem já gostava da cultura dos jogos de videogame mesmo, né? Jogo de computador, de videogame, caiu de cabeça, né? Entrou de cabeça nesse mundo. Eu fui um deles e eu fui para mais além, indo para a parte da pintura, porque nem todo mundo pinta, né? Dentro do hobby. Então é um nicho que é pequeno, mas que tem bastante potencial de crescimento, justamente porque não tem muita gente que pinta, mas tem muita gente que gosta desse tema, né? Tema de fantasia, sci-fi, de cinema, de anime, casa muito bem com o hobby de pintura de miniaturas. Quem que não quer ter uma miniatura, um boneco, um personagem preferido, né, na sua estante pintada? Todo mundo gostaria de ter, né? Independente da geração, né? Verdade. Tem mais uma pergunta aqui da Giovana Pim, do segundo B. Quais os pontos positivos e negativos dessa profissão? Sim, se tem. Como você já disse que é hobby, né? Um dos pontos negativos seria um pouco a acessibilidade de você ter os materiais para você poder exercer o hobby, porque são caros, não é um material barato de você e nem é fácil de conseguir. Então você tem que comprar essas coisas na maior parte de fora e acaba sendo esse um ponto negativo por causa da questão do preço, da dificuldade, da acessibilidade que você tem a esses materiais, ok? Agora, como hobby, de ponto negativo, eu não vejo muitos pontos negativos, né? Com relação ao hobby em si, não. É mais com relação a isso mesmo. A dificuldade do Brasil que tem para várias coisas, né? No esporte também é assim. Quem vive de arte é aquela coisa do começo dessa conversa que a gente está tendo, né? No Brasil, o artista às vezes não tem o devido valor, né? Não tem o devido reconhecimento, né? Porque o nosso país não costuma valorizar esse tipo de coisa. Certo. Tá. E faz muito tempo que você faz isso? O Gabriel está perguntando. Não, faz 5 anos apenas, não faz muito tempo. Então, a minha curva de aprendizado é relativamente curta, se você parar para pensar que tem muita gente lá fora que pinta mais ou menos uns 20 anos. Tem gente que tem uma vida toda, né? E aqui no Brasil, por exemplo, eu comecei lá em 2015, então até que você não tem muito tempo assim que eu estou fazendo esse trabalho. Você falou a respeito do preço dessa... Quanto em média custa um tubinho desse de tinta importado da Espanha? Uma tinta como essa aqui, se você for comprar ela da marca nacional, a Acrylex, você vai pagar aí 5, nem sei se chega aí, 5, 7 reais. Um tubinho desse aqui custa 30 reais, mais ou menos.
Uma diferença significativa. E vem pouca tinta, não vem muita, certo? Ela dá para bastante tempo, sim, mas se você comparar com um potinho de tinta da Acrylex, que vem muito mais, né? Aqui tem um da Acrylex, ó. Eu também uso tinta nacional, tá? Ó, Acrylex. O problema da tinta Acrylex é a pigmentação dela, que é baixa pigmentação. Então, você precisa dar mais demãos para conseguir fazer uma cobertura bem feita na miniatura. Enquanto que uma tinta importada, ela com uma única demão, você consegue fazer a cobertura. E tem outros materiais também, né? Pincéis, os pincéis nacionais versus pincéis importados, materiais de apoio, limpeza, verniz e tudo mais, né? Certo. A Camille Gabriele tem uma pergunta aqui. Você acha que seu investimento nesses materiais valeram a pena para a sua profissão? Como realização, valeu muito a pena, porque, como eu disse, eu não comecei com a intenção de negócio, né? O negócio veio, por isso que eu acho que as pessoas deveriam sempre fazer as coisas, não digo que nem eu fiz, mas o que chama a sua atenção, o que você tem vontade de fazer, de se aventurar, você deve ter dedicação, né? E o resto vai ser consequência, certo? Se aquilo se tornar uma profissão, ótimo. Mas se não tornar-se uma profissão também, tá bom. Se isso te faz feliz. Deixa eu ver, tem um telefone tocando aqui, só um minuto. Alô? Deu uma saidinha aqui, mas... Depois nós vamos pedir para ele colocar no chat o Instagram dele para divulgar o trabalho. A pergunta do Joel é muito boa, né? Joel também. Público, E maior idade. É que a gente está terminando já, porque daqui a pouco já começa a palestra das 11. Joel, se ele não consegue... Eu vou mandar a pergunta para ele. Oi, tô aqui. Tá me ouvindo? Sim. Eu vou ter que sair porque chegou alguma coisa lá na frente de casa. Então a gente já está também, né? A gente já está se encerrando já, Perusso. A gente está se encerrando já, então a gente quer agradecer muito a sua participação aqui, tá? Atendendo o nosso pedido aí. Muito obrigado por ter chamado. E se precisar, pode chamar de novo, que eu participo com prazer. Você me desculpa eu ter que sair agora, tá? Não, muito obrigado pela participação. Muito obrigada, Perusso. Contribuiu muito. Ok. Um abraço. Vou mandar a sua pergunta, Joel. Valeu, Perusso. O Joel, manda a sua pergunta para ele, né, no particular. Eu respondo, então, assim, pode mandar. Beleza. Tá bom. Queria perguntar, manda a pergunta aí, Eduardo, que eu mando para ele no particular, tá? Isso. Então, eu queria agradecer a participação de todos vocês. E agora, às 11, a gente começa, então, a terceira palestra de hoje, tá? Então, estou colocando lá no grupo o link para vocês consultarem. E aí, 11 horas, a gente começa a terceira palestra de hoje. Eduardo. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu, professor Marcelino, é nóis. Tchau. Falou, Matheus. Eduardo, pode colocar sua pergunta, que depois o Marcelino pergunta